Boa noite, é tempo para as notícias no Telejornal. Veja comigo os destaques de hoje. Diplomacia do continente berço em alta, presidente da União Africana e chefe do Estado angolano no Brasil para a cimeira dos BRICS, que pode trazer mais investimentos para todos. Em Benguela, Fórum Pan-Africano debate desenvolvimento, promoção do comércio e integração económica em África. Angolanos e turistas estrangeiros percorrem milhares de quilómetros em todo o terreno numa viagem para aproximar relações no Raio de Kazumba. Cidade de Ndalatando ou de Mbanza, Congo, em festa, é já o 7º aniversário como Património Mundial da Humanidade, com foco no desenvolvimento. Vamos a seguir contar-lhe as notícias, uma a uma. E começamos a contar disso mesmo. O Presidente da República e Presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, já está no Rio de Janeiro para participar como convidado especial da 17ª Cimeira de Líderes dos BRICS, que acontece nos dias 6 e 7 de julho. O encontro vai reunir chefes de Estado do bloco e líderes de regiões estratégicas da Ásia, América Latina e África para debater temas globais como paz, segurança, governança internacional, meio ambiente, saúde e inteligência artificial. O Presidente da República e Presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, chegou este sábado ao Brasil, onde vai participar como convidado especial na 17ª Cimeira de Líderes dos BRICS, que vai decorrer entre os dias 6 e 7 de julho, aqui na cidade do Rio de Janeiro. O estadista angolano desembarcou na base aérea militar do Galeão, no Rio de Janeiro, onde foi recebido com honras protocolares e saudações militares, uma cerimónia que destacou a importância diplomática da sua presença no encontro de alto nível. A cimeira vai reunir os chefes de Estado e de Governo dos países membros do bloco, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de líderes convidados de diversos continentes, representando blocos regionais da Ásia, América Latina e África. Durante o encontro, os líderes vão partilhar reflexões sobre desafios globais como a paz e segurança, a reforma da governação global, reforço do multilateralismo, inteligência artificial, ambiente e saúde global, temas considerados prioritários para o futuro comum das nações. Esta deslocação marca o regresso do Presidente da República, João Lourenço, ao Brasil, após a visita oficial realizada a Brasília, onde reforçou os laços de cooperação entre Angola e o Brasil, com a assinatura de vários acordos bilaterais em áreas estratégicas. A presença do chefe de Estado angolano neste evento reforça o papel crescente de Angola na diplomacia africana e internacional, bem como a relevância do continente africano nas discussões sobre o novo equilíbrio global. Chefes de Estado e de Governo dos países que integram os BRICS já estão no Brasil para a cúpula do bloco, que acontece domingo e segunda-feira no Rio de Janeiro. A cidade vive um clima de grande movimentação diplomática, como é normal, e reforço na segurança, enquanto reuniões técnicas e eventos preparatórios antecedem os encontros entre os líderes mundiais. A cidade do Rio de Janeiro já respira a atmosfera diplomática com a chegada dos chefes de Estado e de Governo para a cúpula dos BRICS, marcada para os dias 6 e 7 de julho. Entre os primeiros a desembarcar no Brasil está o presidente da Indonésia, que foi recebido na base aérea do Galeão com honras oficiais. Embora a Indonésia ainda não integre formalmente o bloco, a presença do chefe de Estado sinaliza o crescente interesse de nações emergentes em aproximarem-se das agendas políticas e económicas lideradas pelo Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. O clima na cidade é de grande movimentação.
O esquema de segurança foi reforçado em pontos estratégicos, especialmente nas imediações do Forte de Copacabana e do Centro de Convenções, onde será realizada a cúpula. Barreiras de controlo, unidades móveis de vigilância e vigilância aérea integram o protocolo especial de proteção aos chefes de Estado. Ao longo da semana, o Rio de Janeiro foi o palco de uma intensa programação preparatória. Destaque para a realização da terceira reunião de Sherpas dos BRICS, representantes pessoais dos líderes nacionais, e para a reunião de vice-ministros de Finanças e vice-presidentes dos bancos centrais do grupo. Outro ponto alto foi a sessão de abertura do 10º encontro anual do novo Banco de Desenvolvimento, criado pelos BRICS, para financiar projetos de infraestruturas e desenvolvimento sustentável nos países membros e em nações parceiras. O sistema financeiro internacional continua profundamente assimétrico, colocando os fardos mais pesados sobre aqueles com menos recursos. Tal cenário exige não mais e não menos cooperação. Mais e não menos cooperação. E exige instituições que reflitam as realidades e as aspirações do mundo de hoje. Não somente do mundo de 8 décadas atrás, mas do mundo agora que coloca grandes desafios diante de nós. Por sua vez, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu aqui no Rio de Janeiro mudanças efetivas nas instituições financeiras internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, para que reflitam melhor a nova geopolítica global e respondam com mais justiça às necessidades dos países em desenvolvimento. A falta de reformas efetivas nas instituições financeiras tradicionais limita há décadas o volume e os tipos de crédito oferecido pelos bancos multilaterais. A Conferência de Sevilha, encerrada há poucos dias, deixou claro que os recursos para a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ainda não estão disponíveis na velocidade e na quantidade necessárias. Em vez de aprofundar disparidades, o novo Banco de Desenvolvimento assenta sua governança na igualdade de voz e voto. A expectativa é que a cúpula deste ano aprofunde discussões sobre a ampliação do grupo, reformas no sistema financeiro internacional e a consolidação de uma nova arquitetura de governança global mais inclusiva e multipolar. Com as atenções voltadas para o Brasil, o Rio de Janeiro afirma-se, ao menos por alguns dias, como o epicentro da diplomacia multilateral entre potências emergentes. Com paisagens deslumbrantes, cultura vibrante e uma população marcada pela diversidade e resistência, o Rio de Janeiro preparou-se com esmero para sediar amanhã e depois da manhã a cúpula dos BRICS. Entre praias mundialmente famosas, favelas cheias de vida, sabores únicos e sons que ecoam dos morros às avenidas, a cidade maravilhosa será palco de um dos encontros diplomáticos mais importantes do calendário internacional. Nos dias 6 e 7 de julho, o Rio de Janeiro, uma das cidades mais icónicas e emblemáticas do Brasil, torna-se o centro das atenções internacionais ao sediar a cúpula dos BRICS. Entre encontros bilaterais, sessões plenárias e pronunciamentos estratégicos, líderes das principais economias emergentes estarão reunidos em meio a um cenário que mistura natureza exuberante, diversidade cultural e contrastes sociais. Conhecida mundialmente como a Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro encanta pela sua geografia única, onde montanhas encontram-se com o mar. O Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e a Orla de Copacabana formam uma paisagem que dispensa apresentações, moldando o cartão postal que atrai milhões de turistas todos os anos. Mas além das belezas naturais, o que marca o visitante é a energia vibrante do povo carioca, acolhedor e resiliente.
O Rio de Janeiro é uma metrópole de contrastes. Com cerca de 6,7 milhões de habitantes, a cidade é composta por uma população maioritariamente negra e parda, marcada por fortes raízes afro-brasileiras e influências indígenas e europeias. Parte significativa da população vive em favelas, como a Rocinha, o Vidigal e o Complexo do Alemão, que apesar dos desafios sociais, são também territórios de cultura pulsante, empreendedorismo e resistência. É nas favelas e nos bairros populares que nasceram expressões culturais autênticas como o samba, o funk carioca e o jongo. O Rio é o berço da maior festa popular do planeta, o Carnaval, e abriga uma cena artística efervescente que se manifesta nos teatros, nos museus, nas rodas de samba e nas artes da rua. Com a realização da Cúpula dos BRICS, o Rio de Janeiro assume um novo protagonismo, agora no cenário da diplomacia internacional. A cidade recebe líderes do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Angola e outros convidados estratégicos para discutir temas como o desenvolvimento sustentável, a reforma da governança global e cooperação entre países do Sul global. Ponto de entrada de culturas de todos os continentes, mostra-se novamente aberta ao mundo, com a sua hospitalidade, beleza e os seus desafios. A Cúpula dos BRICS não poderia encontrar lugar mais simbólico. O Rio é síntese do que o bloco representa: diversidade, potência em construção e esperança de um futuro mais inclusivo. Manuel Silva, António Van Dunen e Paulo Duda, TPA, Rio de Janeiro, Brasil. No âmbito das comemorações do 50º aniversário da Independência Nacional, o Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, dará continuidade ao processo de condecorações ao abrigo da Lei nº 2/25, de 18 de março de 2025, que institui a medalha comemorativa alusiva à efeméride. As condecorações, atribuídas em várias etapas ao longo do ano celebrativo, visam reconhecer um legado de dedicação e serviço à pátria. A quarta cerimónia está agendada para os dias 18 e 19 de julho em Luanda e prevê distinguir 670 cidadãos pelos seus contributos ou pelo seu contributo relevante ao país. Destes 187 serão agraciados na classe Independência e 483 na classe Paz e Desenvolvimento, cujos nomes serão lidos aqui neste telejornal. A seguir, vamos ter espaço para análise no Prova dos 9. Doutor Joaquim Jaime, boa noite. Boa noite, Ana Lemos. Já vamos falar sobre os BRICS, um assunto que, aliás, domina hoje o dia. Seguimos esta semana o presidente da União Africana e chefe do Estado angolano discursou na Conferência Internacional de Sevilha para financiamento ao desenvolvimento. O presidente João Lourenço fez sentir que a África precisa de mais recursos para investimentos essenciais, porque a questão do peso da dívida dos países em desenvolvimento deve ser revista, doutor. Boa noite, Ana Lemos, segunda vez, e felicidades pela condecoração merecida. Boa noite aos nossos telespectadores. De facto, houve sim mais uma conferência, né, no âmbito das Nações Unidas. Como sabemos, todos temos uma Agenda 2030, que define os objetivos do desenvolvimento sustentável, onde estão 17 objetivos e mais de 30 metas. Paralelamente a isso, a União Africana também tem uma Agenda 63. E há um conjunto de constrangimentos que afligem os países africanos, nomeadamente o custo do financiamento. E há um conjunto de exigências que são impostas aos países africanos que, de algum modo, impõem sacrifícios adicionais.
e que de alguma forma podem frustrar o alcance destes objetivos definidos a nível das Nações Unidas, assim como a nossa agenda continental. A África precisa anualmente um montante de 194 bilhões de dólares para financiar a sua agenda de desenvolvimento. Até 2030 está calculado ali em 1,3 trilhões de dólares. As economias africanas não produzem receita fiscal que é para poder financiar as suas necessidades de desenvolvimento, daí que é necessário mobilizar os países e as organizações internacionais no sentido de elas ajudarem a financiar a agenda de desenvolvimento da União Africana. Mas o Presidente da República foi claro sobre essa matéria. Queremos uma nova perspectiva, quer em sede da necessidade de reestruturação do sistema financeiro internacional, que é muito penalizador para os países africanos, assim como uma nova perspectiva de cooperação com a África, que visa também pela transferência de tecnologia, investimentos em setores estratégicos como indústria, agroindústria, infraestruturas de transporte e comunicações. O Presidente da República considera esse impulso decisivo porque é também crucial, digamos que, a oportunidade. Pergunto-lhe, na sua percepção, o que é que tem estado a faltar de facto aos países africanos? Há questões históricas que nós não devemos esquecer. Apesar de já estarmos independentes, nossa independência começou nos anos 60, mas há uma relação ainda, digamos, que as antigas potências coloniais continuam a olhar para a África como países periféricos, países subalternos. As relações entre a África e o resto do mundo, sobretudo com as antigas colônias, ela tem se cingido justamente no setor de extração de minerais da África, que são levados para serem processados nos seus países e depois, quando nós reclamamos por uma melhor posição, doam-nos medicamentos, roupas, alimentos. Então, este tipo de relações que existe, de alguma forma, ela viciou os africanos a estarem numa posição de conforto. Repara, Donald Trump decidiu então retirar financiamento para vacinas e outros fármacos, e os africanos estão imediatamente a lamentar. Por que razão não usar essa oportunidade para levar a cabo a agenda africana de instalação e investimentos numa indústria farmacêutica africana? É que os africanos precisam acreditar mais neles. Precisam ter agendas coletivas, já falamos disso aqui, porque quando os assuntos são discutidos em bloco, 54 países com agendas alinhadas, discutir em bloco tem muito mais facilidade de terem sucesso. O que acontece é que os africanos discutem muito de modo individual e nem sequer conseguem concertar posições sobre temas que afligem-nos todos. Doutor, que leitura muito rápida se pode fazer ao documento final, o chamado Compromisso de Sevilha? O que é que isso de facto pode alterar nas nossas vidas? A alteração depende de como os países africanos vão se posicionar. Porque já existem muitos compromissos e um deles, o Presidente da República, fez questão de fazer referência para essa redundância no seu discurso. Há um financiamento que visa ajudar os países, sobretudo os africanos, a implementar as medidas de adaptação e mitigação que resultam das alterações climáticas. São 100 bilhões de dólares anuais. As Nações Unidas nunca conseguiu mobilizar sequer 30% desse valor. Muitas promessas são feitas, mas, no entanto, não há cumprimento nenhum. A África deve unir-se e usar aquilo que tem de melhor, posicionar-se em bloco, condicionar determinados contratos, sobretudo no setor extrativo, ao cumprimento de determinadas agendas. Temos que reforçar a nossa posição no âmbito da negociação.
Doutor Joaquim Jaime, aqui uma pergunta que a mim não se cala. A forma como o Presidente da República foi aclamado, ovacionado, aplaudido, se quisermos, deixa-nos concluir que terá sido mais um bom exercício de diplomacia, sobretudo enquanto líder da União Africana. Eu li o discurso várias vezes e hoje, em jeito de preparação para essa nossa conversa simpática, voltei a ler o discurso. Muita pena que a Regina nos colocou aqui o resumo que eu fiz dos pontos que eu encontrei no discurso sobre o Presidente da República, que é um discurso muito completo, que aborda as questões da infraestrutura, aborda a questão da necessidade da alteração nas instituições financeiras internacionais, aborda essa questão do financiamento, exatamente, está aqui, felizmente, reclamar às vezes é bom. Está aqui, é só o resumo que eu fiz do discurso do Presidente da República. A questão das infraestruturas como base indispensável. E fizemos questão de trazer aqui, sim, trechos do seu discurso. A necessidade de investimentos em portos, estradas, energia, tecnologia de informação. Este ponto coincide com o que foi abordado recentemente na Cimeira Estados Unidos-África. Reforma na arquitetura financeira internacional. Os países africanos são dos melhores clientes do Banco Mundial e do FMI, porque são os países que pagam as maiores taxas de juros sempre que vão tomar empréstimos. E são instituições onde os países africanos não têm espaço suficiente, não têm poder de voz, não influenciam nas tomadas de decisões, e os países africanos são os que mais barreiras encontram no relacionamento com essas instituições. Também tem aqui o financiamento climático. O Presidente da República também fez questão de abordar esse tema, fazer recordar a promessa que saiu da COP27 sobre o financiamento de 100 bilhões de dólares anuais. Como disse, as Nações Unidas não conseguiu até agora mobilizar sequer 1/3 deste valor. A África é o continente que menos polui, mas é o que mais sofre com os efeitos das alterações climáticas. Referiu-se também à paz e desenvolvimento, falou que depois da Guerra Fria não era expectável que voltássemos a ter uma corrida armamentistas. Recursos fundamentais que deviam ser aplicados para o desenvolvimento global estão sendo hoje aplicados para fortalecer uma indústria militar que não faz falta a absolutamente ninguém. Industrialização e autonomia africana. Temos essa agenda a nível do continente, temos essa agenda a nível da nossa região e temos essa agenda como país aqui internamente. De facto, foi um discurso muito completo do ponto de vista da projeção da mensagem do Presidente da República, aquilo que é a nossa agenda interna e aquilo também que são os compromissos assumidos internacionalmente por via da União Africana. E de exercícios de diplomacia ativa, não é tudo? O Presidente da União Africana e chefe de Estado angolano já está no Brasil como convidado especial para a 17ª Cimeira dos BRICS. O grupo deve lançar nos próximos dias um fundo de investimentos para os países membros a ser administrado pelo novo Banco de Desenvolvimento da China. Pergunto-lhe o que é que deverá estar a levar na sua bagagem o Presidente João Lourenço? Pronto, a nossa expectativa é que Angola crie as condições para aderir aos BRICS. O mundo está em constante transformação. E dinâmica. Muito bem, e dinâmicas. Aqui saímos dessa perspectiva unilateral, que resulta do fim da Guerra Fria, para efetivamente avançarmos para o multilateralismo. E há um conjunto de instituições que, saídas do fim da Segunda Guerra Mundial, FMI, Banco Mundial e outros, que nesse momento se mostram, incluindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas, nesse momento se mostram que são incapazes de atender às demandas atuais que são impostas pelos países. E a colocar-lhe justamente esta questão, podemos dizer que mudam-se tempos, mudam-se vontades, estará a diminuir a hegemonia do Banco Mundial, agora fala-se do novo Banco de Desenvolvimento Chinês. Ao novo Banco de Desenvolvimento Chinês, ao novo Banco de Desenvolvimento, que é o dos BRICS, falando dos chineses,
eles têm 4 bancos no top 10 dos maiores bancos em termos de ativos no mundo. Então, nós estamos a falar de uma comunidade que hoje representa cerca de 47% da população mundial. Tem quase metade das reservas comprovadas de petróleo do mundo. Quase esse valor em termos de reservas de gás. Vai ser o bloco mais populoso do mundo até 2050. Dos blocos que mais investem em pesquisa, tecnologia, desenvolvimento, onde estão concentrados os países com maior pujança econômica do ponto de vista dos países em desenvolvimento. Este banco visa mitigar riscos inerentes ao investimento estrangeiro direto. É uma inspiração do MIGA, do Banco Mundial, que é um fundo de garantias que é para ajudar a remover barreiras inerentes a riscos próprios do investimentos, de modo que com a implementação desse fundo de garantias, que se espera que ele comece a funcionar a partir de 2026, porque o texto básico já está concluído, falta uma pequena formalidade, que é dos ministros das finanças dos BRICS, e provavelmente no comunicado final, que será lido no dia 7 desse mês, vai se formalizar então esta nova instituição do Banco de Desenvolvimento. De facto, os BRICS estão paulatinamente a criar instituições que visam responder às necessidades de desenvolvimento dos países membros. Mas também os países podem aderir ao novo Banco de Desenvolvimento sem aderir formalmente aos BRICS. São coisas diferentes, como é o caso da Argélia, por exemplo. A Argélia aderiu ao novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS sem estar nos BRICS. Então, aqui é uma grande oportunidade, ainda bem que o nosso chefe de Estado, convidado especial, possamos então analisar com alguma profundidade a possibilidade de Angola, no âmbito da sua agenda de desenvolvimento, ver do ponto de vista da disponibilidade em termos de instituições financeiras, qual oferece as melhores vantagens. Aquelas vantagens que não impõem sacrifícios internos, que não impõem alterações nas agendas que mexem com soberanias, aquelas vantagens que efetivamente estão voltadas para o desenvolvimento real acoplado à nossa necessidade de industrialização. E todas essas abordagens acontecem numa altura em que a Organização das Nações Unidas considera preocupante a decisão do Irão suspender a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atómica. De facto, depois do ataque que as três instalações de energia nuclear, as 3 instalações nucleares do Irão sofreram. E tudo começa por causa de um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, que foi votado apenas por 53% dos seus membros, que apontava que o Irão havia enriquecido urânio ali a 60%. Mas os membros dessa agência não eram unânimes em relação a esta decisão. É um relatório que não foi feito, não foi aprovado sem consistência. E que o diretor da agência, em determinados momentos, ele próprio foi se contrariando. O que o Irão diz? O Irão, no seu entendimento, diz que a agência foi infiltrada e que ela deixou de atender as necessidades, efetivamente, dos países que subscreveram o acordo de não proliferação de armas. Por quê? Há um conjunto de câmaras de vigilância em todas as instalações nucleares do Irão, em que as Nações Unidas, por via dessa agência, têm acesso, monitoram 24 horas ao dia. E todos os países que têm projetos nucleares dizem que o Irão é o país mais vigiado nesse sentido. O que o Irão disse? Se apesar de toda essa abertura, toda essa clareza, toda essa transparência, fomos atacados por Israel, fomos atacados pelos Estados Unidos, vale alguma coisa manter essa relação? E houve pressão da sociedade iraniana, daquelas grandes manifestações que ocorreram,
que ocorreram, algumas dessas manifestações o povo pedia para que se saísse. Os legisladores avançaram com uma proposta de lei, aprovaram a saída do Irão e o fim da cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Já disse cada outra vez, o que aconteceu com o Irão no dia 13 de junho e foi até 26, vai legitimar a necessidade do Irão desenvolver ou enriquecer o urânio até construir armas atômicas. Depois nós temos que nos lembrar o apoio que teve explícito do Paquistão, depois o encontro dos ministros da Defesa da Organização de Xangai, conversas privadas com o ministro da Defesa chinês, com o ministro da Defesa russo, depois o pronunciamento do presidente norte-coreano, apelar que o Irão tem que ter armas atômicas para se proteger. Então, nós assistimos no dia 13 de junho à legitimação do Irão efetivamente construir armas atômicas para se sentir efetivamente seguro. Porque aquele conflito não é só armas. Há muitas formas de conflitos aí, todas elas juntas, e alguns analistas geopolíticos dizem que atacar o Irão foi uma forma indireta de atacar a China e interromper toda a cadeia logística que está sendo projetada, que é para ligar a Rússia, a região do Cáucaso, a Ásia Central, a Índia, China, o Paquistão e o Afeganistão, que já foi reconhecido esta semana, aliás, foi retirado da lista de países terroristas e essa semana a Rússia restabeleceu formalmente relações com o Afeganistão. Então, o Irão é um país central. Desestabilizar o Irão significa atingir indiretamente outros países. Por essa razão, o Irão vai chegar às armas nucleares. Dr. Joaquim Jaime, obrigado por este momento. Voltamos a conversar na próxima semana. Até lá. Até lá. Passe bem. Nós seguimos agora com notícias. Benguela acolhe a 6ª edição do BOMA 2025, um dos principais fóruns pan-africanos para a integração económica, promoção do comércio intra-africano e do desenvolvimento estrutural do continente. O evento decorre sob o lema Corredores para a Prosperidade, construindo a integração das infraestruturas da África. O Corredor do Lobito vai estar no centro das atenções. O ex-presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, é um dos participantes ao certame. O BOMA of Africa 2025 arrancou este ano em Benguela. O evento que a província acolhe vai já na 6ª edição. Tem como tema Corredores para a Prosperidade, construindo a integração das infraestruturas de África. A iniciativa busca promover soluções africanas para desafios africanos, com foco em infraestruturas estratégicas como ferrovias, portos e corredores logísticos. De igual modo, incentivar a cooperação transfronteiriça e a integração económica real e inclusiva. É a primeira vez que acontece em Angola. O Corredor do Lobito, que liga o interior do continente e mercados globais, será um dos temas centrais do encontro. Entre os participantes estão o ex-presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, a ex-presidente da União Africana, Nkosazana Zuma, e o presidente do Senado da RDC, Jean-Michel Lukonde. O BOMA of Africa é para Benguela um ativo e uma grande oportunidade para continuarmos a trabalhar com empresários de todo o mundo e da África em particular, para que os investimentos sejam cada vez mais presentes nos vários domínios da vida da nossa província. São geralmente pessoas ligadas à União Africana, ex-presidentes, ex-primeiros-ministros, que passaram pelas experiências governativas e pela compreensão daquilo que é a magnitude das necessidades de África e que contribuem e refletem em conjunto para encontrar soluções para a África. Integraram a delegação que escalou o país para participar no BOMA 2025, representantes de 50 empresas de 18 países.
tiveram a oportunidade de visitar o Porto do Lobito, onde receberam explicações sobre o desenvolvimento do projeto do Corredor do Lobito e da disponibilidade do governo angolano para que ao longo da infraestrutura nasçam mais investimentos que promovam um maior desenvolvimento do centro e sul do país. Africa needs to develop. Nós estamos aqui porque a África precisa desenvolver. And in creating that development, the hubs, the regional hubs are important. E criar esse desenvolvimento regional, nós sentimos que é importante. And the corridors that link countries are important. E o corredor liga os países. Estamos aqui com muitos representantes de vários bancos, como o BAD e FMI, para que eles também possam ver como acompanhar os investimentos e empreendimentos que vão se ligar ao corredor. Haverá grandes grupos angolanos que vão nascer, crescer, mas vários grupos também africanos que podem também vir e ajudar a executar esse ecossistema que é importante. A realização do BOMA 2025 em Angola posiciona Benguela como epicentro do diálogo estratégico e inovação africana, o que se constitui numa oportunidade ímpar para mostrar o potencial da região. O projeto Raio de Kazombo percorreu mais de 1.600 quilómetros na rota Luanda-Kazombo. O objetivo é mostrar e abrir as rotas para o incentivo ao turismo interno na província do Mochico-Leste. O turismo de aventuras entrou para a rota dos visitantes com destino à província do Mochico-Leste. Um exemplo é o projeto Raio de Kazombo, que partiu de Luanda e chegou à vila de Kazombo. Foram mais de 1.500 quilómetros percorridos com viaturas que existem há mais de 20 anos. Tudo pela descoberta de rotas e vias por esta Angola adentro. O Raio de Kazombo foi uma ideia que surgiu há uns meses atrás do grupo de amigos. E pronto, e para testar as capacidades dos nossos veículos nas dificuldades que até hoje são reais, queríamos cá chegar, testar a capacidade dos nossos veículos, mas vimos que a estrada está em bom andamento. Esperamos que daqui a um ano ou dois todos, mesmo sem carros 4x4 e com o equipamento que nós temos, consigam cá chegar. Estes visitantes que valorizam o turismo interno escolheram o rio como primeiro ponto de contacto. As águas de todos os rios por quais nós passamos são todas águas cristalinas, uma paisagem lindíssima, um clima muito bom e principalmente a hospitalidade das pessoas por todas as cidades que passamos. Kazombo e a província do Mochico-Leste têm muito mais por se explorar. Aqui passa o Corredor do Lobito, o majestoso Lago de Lolo, o imponente Parque da Cameia, com potencial de invejar. É nesta senda e de apelo em apelo que o grupo Raio de Kazombo, encabeçado pelo Vítor e que conta ainda com o Hugo, o Mário, o Agnaldo e o Gustavo, aqui encontraram a Regina e juntos partem para mais uma aventura. O seu destino é Luena. A rota passa por Lumbala-Kakenge e Lucusse. Em Luena vamos pernoitar e depois nós vamos traçar uma rota de regresso ao Luanda, que ainda não temos o destino, tudo vai correr dos horários, mas presumo que ainda fazemos mais 2 paragens até chegarmos ao Luanda. Kazombo existe e tem como cartão postal o majestoso Rio Zambeze. Como capital da nova província, entra para a rota do turismo, que é uma das grandes apostas do governo da província do Mochico-Leste. A cidade de Malange acolhe neste momento o segundo festival dos 50 anos da independência, uma festa que promete muita alegria com participação de 5 dezenas de músicos. Vamos ter direto. Está aí nas imagens o repórter Celestino Caculo, está no local, como se pode ver, no local do evento, e vai com certeza trazer-nos outros detalhes. Boa noite, Celestino. Já começou a festa? Boa noite para ti, boa noite também para os nossos fiéis telespectadores.
É verdade, a festa já começou, eram sensivelmente 18 horas quando se deu o pontapé de saída deste evento, um evento que marca claramente os momentos que antecipam os festejos da nossa independência. Angola, o nosso país, tornou-se independente a 11 de novembro de 1975, portanto até 11 de novembro de 2025 o nosso país viverá meio século de existência enquanto nação, e claro que para que as coisas possam acontecer dentro daquilo que é um ambiente festivo, vários músicos renomados da Praça Nacional estão aqui a fazer vibrar todo aquele que está aqui presente. Nós estamos claramente aqui na estação de comboios do Caminho de Ferro de Malange. Entidades governamentais e povo em geral, se assim se pode considerar, estão todos aqui presentes para poder então testemunhar estes momentos de bastante alegria. Eu vou passar a conversa muito rapidamente com o Fernando Republicano, um dos organizadores do evento. Fernando, muito obrigado por estar aqui. Diga-nos, pelo menos até aqui as expectativas estão a ser cumpridas. Boa noite Angola. Malange é a segunda cidade deste festival. 50 anos a Angola celebra. Neste momento já superamos ela tanto, já temos mais de 50 mil pessoas. Acreditamos que vamos chegar muito mais longe. A vontade das pessoas celebrarem connosco é muito grande. Vamos passar por esse palco mais do que 30 artistas. E como disse bem o grande presidente, temos motivo para celebrar. E acho que é claro e evidente na moldura humana que já está para que possamos celebrar estes 50 anos com muito amor, muita paz, muita diversão. Todos os músicos convocados fazem-se presentes? Com certeza, à vontade. A entrevista deste sábado é com mais um angolano, nasceu em Luanda, um estratega de marcas e um dos profissionais mais premiados da publicidade angolana. Ao longo da sua carreira ajudou a redesenhar a identidade de muitas marcas locais e estrangeiras. É responsável por estratégias ousadas que marcaram o mercado e transformaram narrativas no nosso país. Neste momento dirige a área de marketing de uma empresa bastante conceituada em Angola e lidera projetos que combinam visão, rigor e uma ousadia rara. É também mentor, comunicador e a voz de um programa de rádio onde leva a argúcia analítica, a cultura e o branding para um público mais vasto. Aproveita também o seu tempo para escrever. Já vamos saber mais sobre Teodoro Fernandes, é o nosso convidado que está aqui hoje no Telejornal. Boa noite. Boa noite, Ana Lemos, e boa noite a todos os telespectadores. Posso tratar-lhe por tu? Claro, é o mais fácil a comunicação. Eu acho que sim. Olha, além do que disse, quem é o Teodoro Fernandes? Olha, uma excelente pergunta, a redefinir-me a mim mesmo. Costumo dizer nas minhas apresentações que sou esquizotímico, sou cidadão angolano, nascido há mais de 40 anos e com algum orgulho. Trabalho nas áreas de comunicação há mais de 18 anos. Tive a possibilidade de trabalhar com excelentes profissionais que fizeram de mim quem eu sou hoje e também tenho a possibilidade de formar novos profissionais que vão ser, acredito eu, o futuro dessa geração que aí vem. Também defendo muito que nas relações que faço apenas contrato pessoas melhores do que eu, porque não faz sentido contratar pessoas piores, e acredito muito no produto que têm estado a desenvolver e na capacidade que eles têm de apresentar resultados melhores do que os apresentei até hoje. No que li sobre ti, apresentas-te como um jovem que transita com naturalidade entre o pensamento global e o contexto atual. Queres traduzir-me, se permites? Bem, eu acho que a tradução é bastante simples. Eu sou defensor de uma filosofia, que é o pensamento lateral, que no fundo dá-nos a possibilidade de fazer aquilo que pode ser feito antes daquilo que é. Ou seja, nós estamos habituados a trabalhar de forma bastante lógica, né, seguir princípios verticais. Então eu desafio a construção das coisas numa perspectiva mais lateral, olhar para
antes de olhar para a solução, olhar para o problema como ele é e atacá-lo da forma possível de resolver. Consideras-te um pensador inquieto, como se diz na gíria, uma pessoa sempre a carburar, ou um arquiteto de ideias? Eu penso que sim, por aquilo que já fiz, tenho feito algumas coisas bastante ousadas. Uma delas é aquela que vamos falar aqui hoje, né, que é mais à frente. O mais à frente, o lançamento do meu terceiro livro. Imagino que vamos lançar o terceiro antes do primeiro, mas eu explico um bocado mais à frente. Sim, senhora. Olha, és muitas vezes apelidado como o Papa Tudo dos festivais de publicidade, é verdade? Bem, isto é uma alcunha que alguns amigos lançaram, né? Porque daquilo que temos feito, tanto cá em Angola como fora de Angola, temos tido a felicidade de levar coisas com bastante qualidade e ainda bem que assim o é. E da última vez que fomos a um festival, o Lusos, trouxemos só 11 prémios de ouro. Isso é sinal de que em Angola está a fazer um trabalho excelente. Também tenho orgulho de dizer que a equipa com quem trabalho é 99% angolana. As produtoras com quem trabalho também são angolanas. Isso dá-me uma satisfação enorme saber que estamos a fazer um trabalho que é equiparado àquilo que se faz não só cá em Angola como fora de Angola. Teodoro, como é que olhas para o mercado publicitário em Angola e de marketing também, não é? E os estímulos à concorrência? Olha, cá em Angola trabalham pessoas com imensa qualidade, estamos a falar de profissionais locais e internacionais também, tem estado a crescer imenso. Acho que começa-se a ver a guerra das empresas de telecomunicações, a guerra das empresas de oeias cervejeiras. O mercado está a evoluir imenso, penso que as pessoas começam a procurar cada vez mais informação e mais formação, o que faz também com que aquilo que fazemos no dia a dia seja cada vez mais desafiador. Penso que por aquilo que tenho visto não devemos nada de ver. Há muita coisa que se faz lá fora, temos é de prestar atenção e ter coragem de mostrar o trabalho que fazemos de forma que o reconhecimento possa vir. Achas que um mercado publicitário anda à guisa da nossa economia, ou seja, reflete o estado da nossa economia? Eu defendo que sem dados as decisões que vão ser tomadas são decisões com pouca base. Penso que sim, tem que estar um bocado ligado àquilo que está a acontecer, porque o principal propósito, vamos dizer, da publicidade é chamar a atenção para que o cliente queira comprar um determinado serviço ou um determinado produto. Portanto, se não houver movimento do ponto de vista económico, também depois não será sustentável nenhum tipo de negócio. Daí que é efetivamente importante as duas coisas estarem interligadas e nós sabemos para que lado o país vai, para que lado a economia vai, para criarmos uma estratégia que seja sólida nesse sentido. És autor de, entre outros, porque já aqui disseste que lançaste o terceiro livro, não lançaste o primeiro, vais explicar, do livro, portanto, este que é o terceiro, julgo, O Último Quilómetro, que para já nasceu de um desafio lançado pelos teus colegas e amigos para transformar reflexões dispersas. Explica-me um bocadinho isso. Bem, na verdade, este livro é caricato, começou numa masterclass que fiz para a empresa a qual trabalho e publiquei alguns extratos do vídeo, né, de um pequeno vídeo na internet. O proprietário de uma página, no caso a Marcas com Ação, ligou para colegas meus no sentido de me convencerem a fazer artigos para a sua página. Fiz um. Depois ele propôs uma série de outros artigos que fossem publicados na referida página, filo também, com pressão desses colegas, então daí veio o desafio de fazermos um livro. O vídeo que publiquei, ou a Masterclass, tinha como título A Maratona, em que explico que o marketing ou a estratégia não é uma corrida de 100 metros, não é um sprint, tudo porque às vezes queremos chegar ao quilómetro 42 sem passar pelo quilómetro 2. Então eu falo no vídeo de todas essas etapas, aquilo que é necessário, quais é que são os desafios, qual é que é o percurso que deve ser feito, no sentido de se chegar à meta, né? Mas antes de chegarmos à meta temos um ponto de partida. Portanto, isso, depois de ter feito esse tal ciclo de 7 artigos, então achei por bem fazer aqui um framework e uma série de metodologias ou mecânicas que
permitiram chegar onde cheguei, partindo do princípio que isso não aconteceu do dia para a noite. Já vão muitos anos a grelhar frangos e a aprender com muita gente para chegarmos até aqui. E considera-se por isso um escritor? Olha, eu na verdade comecei a escrever tinha 17 anos. E agora com este, que eu julgo ser a terceira obra, porque é a terceira escrita, né, e que vai ser a primeira a ser lançada, sendo que a primeira há de ser lançada alguns em dezembro. Não me queria intitular, porque acho que é um título com imensa responsabilidade. Sou apenas um tipo que experimenta por várias áreas e acha que nesta também vai dar certo, porque dá a possibilidade de eu expor o meu pensamento por escrito e vai permitir que seja possível outras pessoas entenderem o que é que vai por trás da minha cabeça, sendo que quase tudo o que faço também publico no LinkedIn, desde as apresentações que faço, as presenças que faço em alguns fóruns, para dar a possibilidade de as outras pessoas que não puderam lá estar presentes terem acesso à informação de forma gratuita. Falaste há bocado em responsabilidade, tens outra responsabilidade, que é o teu programa de rádio. Deixa-me perguntar-te qual é a essência, que conteúdos é que tu levas aos teus programas? Bem, eu sou um tipo que ouve música com matriz blues e jazz. Acho que tenho uma cultura rica e uma cultura imensa e procuro no meu programa educar também sobre isso. É um programa que passou já por várias rádios nacionais e internacionais, por conta da relação que tenho com pessoas responsáveis por algumas rádios. Houve também aqui, vamos dizer, algum ciúme do porquê a preferência de uns e de outros. Portanto, isso fez com que eu passasse em várias rádios e, neste momento, o programa ficou na Platina e chama-se A Áurea do Theo. No fundo, eu faço coisas que gosto, escrevo crónicas, entrevisto pessoas e também ponho músicas no sentido de educar as outras pessoas com os meus gostos musicais, ou seja, influenciar com os meus gostos musicais. E sei que, por estar no teu sangue, viajas muito pelo branding para um público mais vasto. Pergunto-te, tem sido fácil fazer gestão da identidade e percepção de uma marca, utilizando e criando conexões emocionais através da rádio? Sim e não, mas acho que isso não é uma realidade apenas minha. Eu também tenho alguns mentores que também já estão ou já fazem isso há imenso tempo e essas mesmas pessoas também vivem essa realidade. Se formos ver no livro Até o Último Quilómetro, eu tenho um capítulo que fala da achometria, que é efetivamente a ciência de achar. Nós às vezes pensamos que o facto de termos um sobrinho, ou uma tia, ou uma empregada que tem uma página social e porque deu certo ou porque viralizou uma determinada ação que esta pessoa terá feito na sua página, aquilo resume o que deve ser o caminho ou o propósito de qualquer negócio. Marketing é uma ciência. Para explicar, marketing quer dizer estratégia. Depois todas as outras ferramentas como a publicidade, o branding, são ferramentas que permitem que você consiga apresentar a sua estratégia e diferenciar de mercados ou de negócios concorrentes. O que é que fazes fora dos estúdios e do teu gabinete de trabalho? Praticas algum desporto? Olha, eu gosto de alguns desportos radicais, como o scuba. Também gosto de fazer golfe e artes marciais. São coisas que me fascinam e fazem com que eu também consiga descomprimir, de alguma forma, a pressão que é o dia-a-dia. Olha, sei que falas mais de 4 línguas. Pergunto-te, tens tempo para aprender mais? Gostava, na realidade estava a tentar aprender alemão aqui há um tempo, mas não foi possível. Gostava imenso que o meu dia tivesse pelo menos 28 horas, mas já percebi que se tivesse 28 horas eu ia ocupar as outras 4 horas com outras coisas mais, e porque também é preciso dormir e dedicar-me a outras coisas não menos importantes que o trabalho ou que a profissão. Portanto, dou-me bem com as 24 horas e quem sabe um bocado mais lá à frente, seja necessário ou seja possível aprender uma outra língua. Precisamos ter vontade e poder planificar. Exatamente. Teodoro Fernandes, foi um prazer conhecer-te, foi um gosto partilhar estes minutos contigo. Espero encontrar-nos numa esquina qualquer deste país. Olha, o prazer é todo meu, espero por si. Está desde já minha convidada no dia 27 deste mês para o lançamento da obra Até o Último Quilómetro. Vamos planificar o nosso tempo e vamos estar lá. Vamos a isso. Boa noite, obrigado e até a próxima. Sim, senhora. Ora, nós
Estamos aqui e vamos continuar com as notícias. O governo do Ambo entregou 7 novas ambulâncias das várias unidades de saúde daquela província. Durante a entrega dos meios foram apresentados 11 novos médicos especialistas recentemente formados aqui em Luanda. São meios que certamente vão facilitar a deslocação de doentes graves para as unidades hospitalares com capacidade para atender diversas especificidades. Nós estamos a trabalhar para ver se o setor da saúde continua a ser melhor apoiado e esses meios surgem em boa hora, em que as unidades sanitárias recebem esse reforço de meios para assegurar o bom exercício de toda a cadeia de assistência médica e esse esforço vai poder continuar. E aqui nós estamos a apelar aos gestores das unidades sanitárias que possam cuidar desses meios para que a nossa comunidade possa usufruir desses meios tanto enquanto durar o tempo útil de vida desses meios que no fundo são as ambulâncias. São 7 ambulâncias para os municípios do Ambo, Cala, Ecunha e Bailundo. Nós temos o Hospital Municipal e o Hospital Municipal, quando nos foi entregue, também deram-nos uma ambulância, que esta está bem conservada. Mas as outras já não, pelo tempo, mas com mais 2, a contar com esta que estamos a receber hoje, estaremos já a servir os nossos munícipes. Vai ajudar a operacionalizar o transporte de pacientes que afluem às nossas unidades sanitárias e não só. Sabe que nós temos estado a evacuar pacientes para Luanda. O Hospital Geral do Ambo, neste momento, operacionais, tem 2 ambulâncias que têm sido insuficientes para aquilo que são as necessidades. Condições aliadas a equipamentos e a formação de especialistas transformam o serviço de saúde mais célere e com resultados satisfatórios. Neste sentido, mais 11 novos médicos especialistas foram apresentados e estes mostram-se prontos para os desafios atuais. Graças a Deus, estamos de volta a casa para podermos ajudar a nossa província no que tange à saúde, a própria humanização. Nós estamos prontos. A oftalmologia hoje em dia não é simplesmente com olho nu, mas sim investirmos nos aparelhos. Os aparelhos são aqueles que nós conhecemos, são custosos, mas também para devolvermos a qualidade visual aos nossos utentes, devemos investir. Formados na capital do país, espera-se até agosto deste ano mais 60 especialistas. O Ambo não tem mais de 50 especialidades, daquelas principais, primordiais que a província, portanto, necessita. E no âmbito da política de formação de recursos humanos do Ministério da Saúde, estamos tendo ganhos significativos. Tornar o serviço de saúde eficaz para o cidadão, onde for necessário, é o objetivo dos esforços empreendidos pelo governo angolano. Já estamos no município da Chibia, na Huila, onde a água já corre com mais força e esperança. Está oficialmente inaugurado o projeto de reforço do sistema de abastecimento, que promete transformar a vida de mais de 9.000 habitantes. Financiado por uma empresa espanhola, o projeto foi orçado em mais de 7 milhões de dólares. A mudança chega gota a gota, mas com o poder de renovar vidas. Este ato é uma resposta direta aos anos de limitações no acesso à água potável. Depois de viver com baldes vazios e esperança nas mãos, famílias inteiras vão finalmente ter água potável a sair da torneira. Já temos água em casa, já não vamos mais nas caximbas, não vamos mais no rio, tiramos mesmo já nas nossas casas. Se sentimos bem porque a nossa saúde agora está boa. Bebíamos água suja, mas agora, hoje em dia, bebemos água limpa. Agradecemos. A comunidade ganhou 2 reservatórios com capacidade total de 1.460 metros cúbicos hora, que operam através de 2 sistemas de abastecimento de água. A antiga era uma captação modesta a partir da barragem das Gangelas e 2 estações de tratamento de água com capacidades limitadas.
uma convencional com 28,8 metros cúbicos hora e outra compacta com 21,6 metros cúbicos hora. A Chibia está numa zona particularmente sensível do ponto de vista de efeitos daquilo que são as irregularidades hidrológicas, estiagens prolongadas que afetam a disponibilidade de água. Nós, com este projeto, pretendemos, por um lado, cobrir as necessidades sociais, ou seja, abastecimento de água para a população, mas não nos podemos esquecer das atividades econômicas que também são parte importante da vida deste município. O novo sistema de abastecimento de água tem uma capacidade de 160 metros cúbicos hora e integra todas as fases essenciais, garantindo, assim, a qualidade e segurança no tratamento da água. Me sinto bem porque não levo mais muito peso, bacia na cabeça, balde na cabeça. Roupas, lavo só em casa, não lavo mais no rio. A rede de distribuição foi também ampliada. São agora 52 quilómetros de tubagem com 1.872 novas ligações domiciliares, o que garante uma maior cobertura e eficácia no fornecimento. A Chibia tem das maiores densidades populacionais desta província e era necessário garantir um serviço de abastecimento de água mais regular, mais eficiente e com melhor qualidade. O ministro da Energia e Águas procedeu igualmente o lançamento do projeto de concessão e construção de reservatórios de água da cidade do Lubango. A construção dos reservatórios que vão marcar outra fase na expansão da capacidade de distribuição de água no Lubango, uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. De facto, as necessidades de água também são notáveis. Sua Excelência o Presidente da República, o Presidente João Lourenço, dão relevância à execução destes projetos de abastecimento de água e projetos estruturantes de combate à seca no sul de Angola. Este reforço do sistema de água vai além da infraestrutura. Trata-se de um investimento com impacto direto na saúde pública, na educação e na economia local. O segundo dia da Feira da Banana, que decorre no mercado do Panguila, no Bengo, foi marcado com a presença de comerciantes, famílias e turistas que aproveitaram o dia para a aquisição de vários produtos a preços mais acessíveis. A movimentação na maior das hortícolas, tubérculos e o peixe estiveram entre as preferências. As coisas estão acessíveis. Eu vim aqui no mercado como segundo dia, vim procurar de banana, batata, vou fazer um calulu, vim procurar de berinjela. Estão a comprar todo o produto do campo. Está tudo bem, turista e donas de casa, os negociantes. Pela primeira vez eu estou na feira, vim à procura do peixe seco, né? Apesar que o preço não está tão acessível, mas dá jeito de comprar, curvina preta, porque gosto, ou seja, o peixe curvina preta é um bom peixe. Aqui o movimento não para, cada um escolhe o seu produto, interage com os comerciantes e leva para casa o melhor da pesca e da agricultura dos povos das terras do Jacarebangão. É uma feira que acontece uma vez por ano, então é indispensável, quando isso acontece, nós não marcamos presença aqui. A feira está mais ou menos, mas está boa. Está boa, poucos clientes, mas só estão a correr na banana porque estão a ver que o peixe está caro. Mas está indo assim aos poucos. Esta feira nós vamos parabenizar o governo da província do Bengo e estamos a ver que a feira está a correr num clima bom e até porque 50 anos da nossa independência nacional. Só queremos dizer de que queremos convidar os nossos ouvintes e outros para poderem vir comprar os produtos que aqui nós temos. A organização prevê um volume de negócios na ordem dos 100 milhões de kwanzas. Podemos dizer que os resultados são muito positivos. Já estamos aí à volta de 550 toneladas de produtos comercializados. Os municípios estão a reabastecer as suas standards, já temos poucos produtos. Em termos de visitantes, estamos a falar em 3.800 visitantes. Pensamos nós que essa edição irá superar a edição anterior. Portanto, o Bengo está num bom caminho, estamos todos satisfeitos
porque se nós notarmos o movimento dos 2 primeiros dias muito forte, há muita comercialização, há muita troca de experiência entre pequenos e grandes produtores e estamos satisfeitos. A Feira da Banana tem o seu término marcado para este domingo e está a ser marcado por várias atrações culturais. E a Sonangol Distribuição e Comercialização torna público que o abastecimento de gasolina à capital do país decorre neste momento com total normalidade. Vem esta nota a propósito de uma suposta agitação registada na última sexta-feira, ontem, portanto, em relação ao abastecimento de combustíveis. Não existe qualquer limitação de combustíveis e o processo logístico da distribuição está em pleno funcionamento. A Sonangol Distribuição e Comercialização apela à população a manter a calma e garante não haver necessidade de correrias aos postos de abastecimento, já que o mercado está estável, devidamente abastecido e capaz de atender à demanda nacional sem constrangimentos. O Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e Aquicultura reiterou hoje que a licença de pesca, coletes salva-vidas, a rádio, a bússola e o GPS constituem elementos obrigatórios para a atividade de pesca. O órgão afeto ao Ministério das Pescas e Recursos Marinhos deu início hoje à campanha de conscientização sobre a importância da pesca sustentável para garantir a preservação dos estoques de peixe e outras espécies marinhas, além de evitar o excesso de pesca e a degradação do ecossistema. Garantir a sustentabilidade no mar é crucial para a saúde do planeta e da humanidade, pois os oceanos desempenham funções vitais como a regulação do clima, produção de oxigênio e o fornecimento de alimentos. A pesca, o turismo costeiro e outras atividades marinhas geram empregos e renda para muitas comunidades. Estamos aqui todos os dias, mas não fizemos venda todos os dias. Como hoje, vocês vejam, não estamos a fazer venda, porque quimbumba é um peixe que pescam de 7 dias a 7 dias ou mais. Casa da captura do peixe, onde vão buscar, é longe. Ações como a redução da poluição, pesca sustentável e a conservação de habitats são essenciais para preservar a biodiversidade marinha e garantir um futuro sustentável. Entretanto, os operadores do mar são chamados a estarem alinhados a este pensamento. A pesca a nível de Luanda podemos considerar que é boa. Peso que carece de um maior entrosamento, de uma maior concertação, mas são níveis considerados aceitáveis e temos estado a trabalhar para que esses níveis aumentem. Tem registrado muitas infrações? Sim, temos registrado muitas infrações e temos estado a trabalhar com os órgãos de apoio ou auxiliares para combater as mesmas. Com vista a promover a conscientização sobre a importância da pesca sustentável e incentivar a adoção de práticas mais responsáveis, o Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e Aquicultura deu início na zona litoral do país a uma campanha de sensibilização junto dos operadores do mar. Mostrar que a pesca existem regras, para além da questão do licenciamento que habilita o exercício da atividade, mas as artes que são utilizadas tem que ter parâmetros para que possamos manter, conservar aquela espécie miúda, juvenil, para a sua reprodução. Para além dessa componente alimentar, também é do mar, onde geram muitos empregos. O Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e Aquicultura sublinhou durante a campanha de sensibilização que a licença de pesca, colete salva-vida, rádio VHF, bússola e o GPS constituem elementos obrigatórios para a atividade de pesca.
Já aqui dissemos, no âmbito das comemorações do 50º aniversário da independência nacional, o Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, dará continuidade ao processo de condecorações ao abrigo da Lei nº 2/25, de 18 de março de 2025, que institui a medalha comemorativa alusiva à efeméride. As condecorações, atribuídas em várias etapas ao longo do ano celebrativo, visam reconhecer o legado de dedicação e serviço à pátria. A quarta cerimónia está agendada para os dias 18 e 19 de julho, em Luanda, e prevê distinguir 670 cidadãos pelo seu contributo relevante ao país. Destes, 187 serão agraciados na classe Independência e 483 na classe Paz e Desenvolvimento. Vamos então conhecer os nomes dos contemplados. Classe Independência: Adão Domingos Martins, Adolfo João Pedro, Adolfo Mayambi, Adolfo Rodrigues Maria, Adolfo Maria, Adozinda Rodrigues Coelho, Adriano Agostinho João, Adriano dos Santos Júnior, Afonso José Francisco Lunga, Agostinho Miguel Inácio, Alexandre da Rosa Tavares, Alfredo Chimbanda, Alfredo Troni, Almirante Dias, Amadeu Francisco Martins, Américo Carvalho, Américo Machado, Amílcar Carreira, Amílcar de Figueiredo, Ana Guilherme Inglês Alves, Ana Wilson, Ananias Escórcio, Titã, Antônio Alves, Antônia Brandão Gaspar, Antônio Adão Santana, Antônio Buta, Antônio Fonseca Vasconcelos, Antônio Gaspar Ramos, Dimuca, Antônio Gonçalves João da Silva, Antônio Gonçalves Neto, Antônio João da Silva, Antônio João de Almeida, Antônio Josias, Antônio Juvenal Pena, Antônio Cavizita Angolo, Antônio Miguel da Silva, Antônio Rodrigues da Costa, Antônio Xavier Belo, Armando Correia de Azevedo, Arida Costa, Aurélio Neves, Beatriz José da Silva Caçule, Bento Lima Martins, Bernarda Dias dos Santos, Bernardo Ventura, Oximim, Carlos Belo, Quiamuxinda, Carlos de Oliveira Madaleno, Casimiro Bento Susana Njinga, Castro Soromenho, Cipriano Chipipa, Damião Antônio Franklin, Dom Damião Franklin, David Chambassuco, Domingas Sebastião Félix, Domingos Francisco Bartolomeu, Domingos Mateus Ambrósio, Domingos Sebastião Amba Tufuá, Edmundo Vicente de Melo Rocha, Elias Massoco, Emílio Braz Sambo, Ernesto Capalata, Eusébio Sebastião, Eva Francisco Silvestre, Eva Sebastião Félix, Faló Domingos, Feliciano Toco, Fernando Torres Vieira Dias, Filipe de Freitas, Florencio Gamaliel Gaspar, Florinda Joaquim Pedro Dimba, Francisca Lando Yombo, Francisco Barros Jaque, Francisco Lando, Gentil Ferreira Viana, Gentil Viana, Geraldo Bessa Vitor, Jeremias Cussia, Gervásio Ferreira Viana, Henrique Chitumba, Henriques Manuel Paes, Atenção Tuca, Horácio Vandunem de Andrade, Hortência João Armando, Resistência, Humberto José da Silva, Inocêncio Domingos de Almeida, Isabel Buanga, Jacinto João de Almeida, Jaime de Souza Araújo, Jaime Madaleno da Costa Carneiro, Jerônimo da Purificação Xavier Belo, João Antônio Otávio Vandunem, Zito, Joaquim Dias Cordeiro da Mata, Joaquim Paca, Quiatufonha, Joaquim Pinto de Andrade, Joaquim Ramiro, Jofre dos Santos,
Joffre Van Dunen, guerrilheiro, Jorge Albano, Dacdói, Jorge Luís Bandeira Duarte, Jorge Pessoa, José Agostinho Neto, Loló Neto, José Antunes, Vaiona, José Cristino Pinto de Andrade, José Eduardo Neto, José Fernando Quamicin, José Francisco Buco, José Manuel Calunga Cale, José Sebastião Guimarães, Quigila, José Vieira Lopes, José Luiz Antônio, Jovita Nunes, Júlio João Miguel, Leston Martins, Lídia Dias Cadete, José Lopes Domingos Fernando, Câmbulo Cusso, Lote Chivaca, Lucas Chinhama, Lúcia Antônio da Silva, Lucrécia Veríssimo da Costa, Lucrécio Africano de Carvalho, Luís Mateus, Voz do Povo, Luísa dos Santos Zombodilo Silva, Luís Rafael, Manuel Alves da Cruz, Manuel André da Silva, Manuel Azevedo Miranda, Manuel Batista de Souza, Manuel Cadavés, Manuel da Conceição, Quibeto, Manuel Domingos Chiesa, Manuel Inácio dos Santos Torres Vieira Dias, Manuel Joaquim Manzevo, Manuel Miguel de Moraes, Manuel Tito de Moraes, Marcos Antônio Marcos, Maria da Conceição, Avó Chiminha, Maria da Conceição Gomes, Maria da Conceição Martins, Maria de Araújo Santiago Fernandes da Silva, Bia Santiago, Maria do Rosário Mutango, Maria Gaspar Santiago, Bia Santiago, Maria Julieta Guimarães Gandra, Maria Madalena Moraes Cunha, Manuela Cunha, Maria Teresa Pereira Inglês, Mariana Pedro Neto de Almeida, Mário Antônio Fernandes de Oliveira, Mário Antônio Soares de Campos, Mário Augusto da Silva, Mário Lopes Guerra, Mateus Catarino Lobato, Mateus Manuel Diogo, Mbinde Emília, Miguel de Oliveira Fernandes, Miguel Samuel, Moisés do Amaral Gurgel, Nicolau Chiuca Bianco, Nicolau Sebastião da Conceição, Cudijimbi, Nobre Ferreira Pereira Dias, Osvaldina Vaz Contreiras, Palmira Barbosa de Pina Monteiro, Palmira Barbosa Dias Feio, Pascoal Domingos Sebastião, Pascoal Francisco Caiafalo, Pascoal Gomes Carvalho Júnior, Paulo Miguel Júnior, Assembleia do Povo, Pedro Domingos da Silva, Pedro Francisco de Almeida Sobrinho, Pedro Nhani, Pedro Trindade Aleixo da Palma, Petelo Beng Jaime, Raimundo de Souza e Santos, Raul Pedro Henrique da Silva, Rebeca Gaspar Cardoso, Rita Maria Fernandes Weba, Rogério Chicueque, Rogério Sebastião Cabadi, Rui Gonçalves, Salvador José Ferreira, Salvador José de Figueiredo, Santos da Costa Matoso, Sebastião Adão Michinge, Sebastião Bandeira, Sebastião de Souza e Santos, Sebastião Gaspar Domingos, Sebastião Inácio Batista, Mussanga Cota, Sebastião José da Costa, Sebastião Nelumba, Teodoro Weba, Teresa da Silva Pimenta, Tomás Ferreira, Bomboco, Zeferino Caçaiombo, Zola Antônio Destino. A seguir, vamos fazer mais uma pausa, a última deste telejornal. Antes, vamos conferir o estado do tempo.
reafirmou o compromisso de trabalho contínuo para o cumprimento das recomendações da Unesco. O governante falava no final da cerimónia tradicional, denominada Lembo, que marcou a abertura das festividades do 8º aniversário da elevação da Mbanza Congo a Património Mundial da Cultura, que contou com a presença dos reis do Bailundo, da Lunda Chokwe, do IGE, políticos e investigadores nacionais e estrangeiros. O ritual Lembo é uma tradição viva que retrata os hábitos e costumes do povo Congo. Começa com a retirada de um samba de palmeira, uma bebida tradicional própria para cerimônias do género. Neste período, as autoridades tradicionais juntam-se com os membros do governo para pedir bênção e proteção aos ancestrais. Este momento especial é um símbolo da ligação entre o passado e o presente. Onde nós fomos fazer um ritual de abertura, a pedir aos nossos ancestrais para que as festas comecem hoje. Tudo foi bem feito. O evento contou com a presença de convidados provenientes de vários pontos do país e da diáspora, como é o caso dos reis do Bailundo, Equique Sesto, e das Lundas, Machisengue Watembo, e o investigador brasileiro Jair Martins. Preservação da cultura do Reino do Congo, tal igual como noutras regiões onde nós estivemos, na região centro de Angola, no sul de Angola lá estivemos, e agora estamos aqui no norte. E está a ser uma boa experiência, está a ser proveitoso, e é bom que a nossa juventude também aproveitasse esses momentos, que há esse tipo de evento, esse encontro, a unidade entre os reis e a junção da cultura angolana, para que a nossa juventude não se perca. Estou vindo aqui também fazendo um documentário chamado Do Congo ao Valongo, justamente para mostrar a importância que tem essa cidade, para que isso também sirva como memória, né? Ou seja, a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos, para os nossos netos. Essa história precisa ser divulgada para todos, né? O rei do Bailundo considerou o ato como uma das formas de resgatar os valores culturais e conservar a identidade angolana. E hoje viemos aqui testemunhar este grande festival que demarca o resgate, a preservação, a valorização e a divulgação da nossa identidade cultural aqui a nível da província do Zaire. Na ocasião, o governador do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, enumerou os projetos em curso, a destacar a construção do Hospital Geral e o aeroporto Nimia-Lucan. E a boa nova me foi comunicado pela empresa que está a fazer o financiamento. Repito, já me foi comunicado. Pela empresa, comunicou-me que felizmente o financiamento para o aeroporto já está em vigor. O que quer dizer que o aeroporto já não tem necessidade para parar. O governante fez saber que a província está aberta para novos investimentos. O Festival Internacional da Cultura Congo é um evento anual que reúne a população residente nas regiões que anteriormente faziam parte do antigo Reino do Congo para comemorar a data. Na Ngombota, os militantes, amigos e simpatizantes do MPLA participaram de um ato político de massas em apoio ao líder João Lourenço e à bandeira do partido. No ato político, os militantes do MPLA garantiram prontidão para os próximos desafios. É o terceiro dos 16 atos políticos de apoio ao presidente do MPLA programados para o município de Ngombota. Dos 16 prometidos, é o terceiro. Vamos realizar 16 até dezembro, porque nós em Ngombota apoiamos o nosso líder, cerramos fileiras em torno da bandeira do líder e hoje estamos aqui na Boa Vista, no campo do Quilo, com esta moldura humana que vocês puderam observar. Um excelente ato.
Combinado a isto, continuamos o nosso trabalho político de vida interna, o acompanhamento das nossas organizações sociais e, acima de tudo, apoiando todas as políticas do nosso executivo, liderado pelo camarada presidente João Lourenço. O campo do Quilo-Quilo, na Boa Vista, foi pequeno. Um ato que contou com a presença do presidente do grupo parlamentar do MPLA, o segundo secretário do MPLA em Luanda e deputados à Assembleia Nacional. Essa atividade, antes de tudo, está inserida nas celebrações dos 50 anos de independência nacional. É uma atividade que está a ser realizada em todos os cantos do nosso país, nas aldeias, nas comunas, nos municípios, nas províncias. Estão a acontecer esse movimento de atividades do nosso partido. Atividades em apoio ao grande esforço, ao grande empenho, à grande dedicação pela nação do camarada presidente João Lourenço. Aqui na Ingombota, nós vamos continuar a trabalhar na reafirmação do nosso apoio ao líder, no reconhecimento de todo o trabalho que o presidente João Lourenço tem feito e, acima de tudo,